Você já sentiu como se estivesse remando contra uma correnteza implacável? Como se cada movimento que você faz exigisse um esforço sobre-humano, enquanto ao seu redor as pessoas parecem simplesmente flutuar? Acorda já cansado, passa o dia apagando incêndios, vai dormir com a sensação de que lutou batalhas que não escolheu, e no dia seguinte, o ciclo recomeça. Mas vou te fazer uma pergunta que talvez ninguém tenha tido coragem de te fazer até agora. E se a correnteza não for sua inimiga? E se todo esse sofrimento não vier do que acontece com você, mas sim da sua insistência em querer controlar o que nunca esteve e nunca estará sob seu domínio? Vamos ser claros, você sofre porque tenta controlar o incontrolável. E hoje, usando a sabedoria milenar do estoicismo, vou te mostrar como largar esse peso de uma vez por todas. Como parar de remar contra o oceano e começar finalmente a navegar com ele. São 10 lições que vão transformar completamente a forma como você enxerga a vida, o sofrimento e a liberdade. Mas antes de começar, deixa eu te contar uma história. Havia um remador, não um remador qualquer. Ele era conhecido em toda a região como o homem que nunca desistia. Desde jovem, aprendeu a remar com seu pai em um pequeno rio de águas calmas. Ali, ele dominava cada movimento. Sabia exatamente quantas remadas eram necessárias para chegar a cada curva, a cada pedra, a cada destino. Mas um dia, a vida o levou para longe daquele rio. Ele foi morar perto do mar. E no primeiro dia em que colocou seu barco nas águas salgadas, algo terrível aconteceu. Ele remava e o barco não ia para frente. As ondas o empurravam para trás. As correntes laterais desviavam sua rota. O vento mudava de direção a cada instante. Ele ficou furioso. Por que o mar não me obedece? Por que as ondas não seguem minhas regras? No rio eu controlava tudo. Dias se passaram, semanas. Ele voltava para casa exausto, com as mãos calejadas e o coração amargo. Passou a odiar o mar, passou a odiar remar. Até que um velho pescador, observando sua luta diária, se aproximou no cais. "Posso te dar um conselho, jovem?" O remador, arrogante, respondeu: "Não preciso, eu sei remar, remei a vida inteira." O velho sorriu. "Você sabe remar num rio, mas está tentando remar no mar como se fosse um rio. No rio, a água é previsível. No mar, ela vive. Você quer controlar as ondas. Eu apenas aprendi a dançar com elas." Na manhã seguinte, o remador fez algo diferente. Em vez de lutar contra a primeira onda, ele deixou que ela levantasse seu barco. Em vez de remar contra a corrente, ele a usou para ganhar velocidade. Em vez de amaldiçoar o vento, ele ajustou suas velas. Ele não estava mais controlando, estava fluindo. E pela primeira vez em meses, chegou ao destino que queria, sem ódio no coração, sem bolhas nas mãos, sem exaustão. Quando voltou ao porto, o velho pescador acenou de longe. O remador acenou de volta e sussurrou para si mesmo: "Eu não precisei dominar o mar. Eu só precisei deixar de tentar controlá-lo." Essa história é a sua história. Você passou a vida aprendendo a remar em rios. Aprendeu que esforço leva a resultado, que planejamento leva a controle, que controle leva a segurança. Mas aí a vida te colocou no mar. E você continua tentando remar como se estivesse no rio. O mar são as outras pessoas. É o mercado de trabalho, é a economia, é a saúde, é o amor, é o tempo, é a morte. Coisas que você não controla. E cada vez que tenta controlá-las, você sofre. Não porque elas sejam más, mas porque você está lutando contra a natureza delas. Os estoicos entenderam isso há mais de 2000 anos e deixaram um manual prático para gente como você, que está exausto de remar contra o oceano. Epiteto, um dos grandes filósofos estoicos, começou seu manual com uma frase simples e arrasadora: "Algumas coisas dependem de nós."
Outras, não. Parece óbvio, não é? Então por que você vive como se tudo dependesse de você? Por que você carrega o peso do mundo nas costas, se o mundo não te pediu para carregar nada? Hoje vamos mudar isso. Vamos eliminar em silêncio 10 formas de sofrimento que vêm dessa ilusão de controle. Você está pronto para parar de remar e começar a navegar? 1. O controle sobre os outros. Você já tentou mudar alguém? Pode ser o parceiro que não te escuta, o pai que não te entende, o amigo que não te apoia, o chefe que não te valoriza. Você já tentou, e tentou de novo, e de novo, usou argumentos, depois silêncio, depois chantagem emocional, depois distanciamento, depois aproximação, depois desabafos com outros, depois novas tentativas, e no final, nada mudou. E você ficou ali, exausto, frustrado, com um gosto amargo na boca e uma pergunta martelando na cabeça. Por que eles não mudam? Por que não entendem? Por que não se esforçam como eu me esforço? Meu amigo, vou te contar uma verdade dura, mas libertadora. Você não controla ninguém. E nunca controlou. As pessoas não são marionetes. Elas têm livre-arbítrio, têm medos, têm traumas, têm crenças que você não plantou, têm histórias que você não viveu. Cada ser humano é um universo inteiro, girando em sua própria órbita, regido por leis que você não criou e não pode alterar. E você quer, com seus argumentos de 5 minutos, mudar a rota de um planeta? Os estoicos tinham uma prática chamada disciplina do assentimento. Basicamente, ensinavam que antes de reagir a qualquer coisa, você precisa dar um passo atrás e perguntar: isso depende de mim? Se a resposta for não, você já sabe o que fazer. Nada. Não significa que você abandona as pessoas. Significa que você abandona a ilusão de que pode controlá-las. Você pode pedir, pode comunicar, pode estabelecer limites, pode se afastar se for necessário, mas não pode controlar. Toda vez que você tentar, vai colher a mesma colheita, frustração. Então, o que fazer? Elimine em silêncio a necessidade de mudar os outros. Observe, quando você para de tentar controlar alguém, algo mágico acontece. 2 coisas, na verdade. Primeiro, você se liberta do peso de carregar uma responsabilidade que não era sua. Segundo, você abre espaço para que o outro seja quem ele é. E às vezes, só às vezes, quando a pressão acaba, a mudança acontece. Não porque você forçou, mas porque você permitiu. Marco Aurélio, imperador romano e talvez o maior estoico de todos, escreveu em suas meditações: a alma do outro é algo que não está em teu poder dirigir ou mover. Cuida da tua própria alma. Cuide da sua alma. Deixe a alma dos outros em paz e veja como o seu sofrimento começa a diminuir. 2. O controle sobre o passado. Se eu pudesse voltar atrás, quantas vezes você já começou uma frase assim? Se eu pudesse voltar atrás, teria estudado mais. Teria dito sim naquela vez. Teria dito não na outra. Teria escolhido outra profissão, outra cidade, outra pessoa. O passado é um fantasma que assombra o presente e envenena o futuro. E o pior, é um fantasma que você mesmo alimenta. Você revisita memórias como quem revolve uma ferida. Mostra para os outros, mostra para si mesmo. Olha como me machuquei. Olha o que fizeram comigo. Olha onde eu errei. Mas me diga uma coisa. Que poder você tem sobre o que já aconteceu? Nenhum. Zero. O passado é a única coisa no universo que está absolutamente, completamente, irrevogavelmente fora do seu controle. Ele já passou, já foi, já era. E ainda assim, você gasta horas, dias, meses, anos tentando controlá-lo. Como? Através do arrependimento, da culpa, do remorso, da ruminação constante. Você tenta reescrever a história na sua cabeça como se pensar o suficiente pudesse mudar os fatos. Mas os fatos são indiferentes aos seus pensamentos. O que aconteceu, aconteceu.
E nada, absolutamente nada vai mudar isso. Os estoicos nos ensinam algo revolucionário sobre isso. Eles dizem que não são os eventos em si que nos perturbam, mas sim os julgamentos que fazemos sobre eles. O passado não te machuca. O que te machuca é o significado que você atribui a ele. A traição não te machuca. Machuca a história que você conta sobre ter sido enganado. O erro não te machuca. Machuca a crença de que você deveria ser perfeito. A perda não te machuca. Machuca a ideia de que você não deveria ter perdido. Sêneca, outro gigante estoico, escreveu: "Não podemos mudar o passado, mas podemos mudar a forma como ele nos afeta, escolhendo não sofrer por algo que já não existe. O passado já não existe. Ele só existe na sua mente. E se ele só existe na sua mente, você pode escolher o que fazer com ele. Pode continuar alimentando o fantasma, dando a ele o poder de contaminar seu presente. Ou pode simplesmente soltar, eliminar em silêncio o peso do que já foi. Não significa esquecer, significa aceitar. Aceitar que aconteceu. Aceitar que você fez o que podia com o que tinha na época. Aceitar que não tem máquina do tempo. Aceitar que a vida é feita de perdas, erros e cicatrizes. Quando você aceita, algo incrível acontece. O passado perde o poder de te assombrar. Ele vira apenas passado. Uma história que aconteceu, nada mais. E você finalmente pode viver o agora. 3. O controle sobre o futuro. Se o passado é um fantasma, o futuro é uma miragem. Você passa a vida tentando controlar o que ainda não existe. Planeja cada detalhe, prevê cada cenário, tenta se preparar para cada possibilidade. E se eu ficar doente? E se eu perder o emprego? E se o relacionamento acabar? E se meus filhos não derem certo? E se o mundo acabar? A ansiedade nada mais é do que a tentativa de controlar o futuro. É a mente correndo na frente, tentando resolver problemas que ainda não existem, com ferramentas que você não tem, em cenários que talvez nunca aconteçam. E o resultado? Você vive o presente de forma capenga, com metade da atenção aqui e a outra metade lá na frente, tentando apagar incêndios imaginários. Os estoicos tinham um conceito chamado premeditação dos males. Parece pessimista, mas não é. Eles ensinavam a imaginar cenários difíceis não para sofrer por antecipação, mas para se preparar mentalmente para lidar com eles, caso acontecessem. A diferença é sutil, mas crucial. Um ansioso imagina o pior e sofre como se já tivesse acontecido. Um estoico imagina o pior e se pergunta: se isso acontecer, eu consigo lidar? E a resposta é sempre sim. Porque você já lidou com tudo até agora. Você já perdeu, já chorou, já fracassou, já recomeçou. E está aqui. O futuro não é seu. Ele nunca foi. Ele é uma aposta, uma possibilidade, talvez. Tentar controlar o futuro é como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais aperta, mais escorre e a única coisa que você controla sobre o futuro é o que faz agora. A semente que planta hoje, o hábito que cultiva hoje, a escolha que faz hoje. O resto é com o universo. Epiteto ensinava: não exijas que as coisas aconteçam como desejas. Deseja antes que elas aconteçam como acontecem e serás feliz. Parece conformismo? Não é. É sabedoria. É entender que você faz a sua parte, mas não controla o resultado. Planta a semente, mas não controla a chuva. Estuda, mas não controla a prova. Ama, mas não controla o outro. Trabalha, mas não controla o mercado. Você controla o esforço. O resto você solta. Elimine em silêncio a necessidade de saber como tudo vai terminar. A vida é uma história que você escreve um capítulo por vez, sem saber o final. E é exatamente isso que a torna emocionante. 4. O controle sobre as emoções. Aqui vou tocar num ponto sensível. Muita gente me escreve dizendo:
Não consigo controlar minha raiva, não consigo controlar minha ansiedade, não consigo controlar minha tristeza. E eu sempre respondo a mesma coisa. Você não precisa controlar suas emoções. Você precisa parar de tentar controlá-las. As emoções não são inimigas. São mensageiras. A raiva vem te dizer que um limite foi ultrapassado. A tristeza vem te dizer que algo importante se perdeu. A ansiedade vem te dizer que você está antecipando um perigo. O problema não é sentir. O problema é o que você faz com o que sente. Você foi educado numa cultura que diz: controle suas emoções, engole o choro, não demonstra fraqueza. Resultado: você passou a vida reprimindo, empurrando para baixo, fingindo que não sente. E as emoções, quando reprimidas, não morrem. Elas se escondem, criam raízes, viram sintomas, viram dores no corpo, viram explosões descontroladas, viram apatia. Os estoicos não ensinavam a repressão, ensinavam algo muito mais sábio, a discernimento. Eles diziam: você não controla a primeira impressão, o primeiro impacto, o primeiro sentimento. Isso é automático, é humano, é biológico. Mas você controla o que vem depois. Você controla o que pensa sobre aquela emoção. Você controla se vai agir movido por ela ou não. Você controla quanto tempo vai alimentá-la. Imagine que a raiva chega como uma onda. Você não pode impedir a onda de vir, mas pode escolher se vai se afogar nela ou simplesmente deixá-la passar. As emoções são como nuvens no céu. Você não controla o vento que as traz, mas não precisa se identificar com elas. Você é o céu, não a nuvem. A nuvem passa, o céu permanece. Então, o que fazer? Quando uma emoção forte chegar, pare, respire, observe, não julgue, não tente mudar, não tente empurrar. Apenas observe. Olha, tem raiva aqui, tem medo aqui, tem tristeza aqui. Dê nome, dê espaço, deixe estar. E enquanto observa, pergunte: o que essa emoção quer me dizer? O que posso aprender com ela? Quando você ouve a mensagem, a emoção se acalma. Ela cumpriu seu papel. Ela pode ir embora. Elimine em silêncio a guerra contra seus próprios sentimentos. Suas emoções não são suas inimigas, são suas aliadas. Aprenda a escutá-las sem ser dominado por elas. Como disse Epiteto, não são as coisas que nos perturbam, mas sim as opiniões que temos sobre as coisas. Mude a opinião sobre suas emoções e elas deixarão de te controlar. 5. O controle sobre o corpo. Você já olhou no espelho e sentiu raiva de o que viu? Já brigou com seu corpo por não ser como você queria? Já passou horas, dias, anos tentando moldá-lo, consertá-lo, transformá-lo? A gente vive numa época obcecada com o corpo. Redes sociais, filtros, padrões, dietas, cirurgias, suplementos. E no meio de tudo isso, uma verdade esquecida. Você não controla seu corpo. Você apenas habita temporariamente ele. O corpo envelhece, adoece, cansa, tem limitações, tem genética, tem história. Você pode cuidar, pode alimentar bem, pode exercitar, pode descansar, mas não pode controlar. Pode fazer tudo certo e ainda assim desenvolver uma doença. Pode se exercitar todos os dias e ainda assim não ter o corpo que sonha. Pode comer orgânico, dormir 8 horas, beber água na medida e ainda assim sentir dores, cansaço, limitações. Por quê? Porque o corpo não é uma máquina que você programa. É um organismo vivo, complexo, misterioso, que obedece a leis que você não criou. Os estoicos tinham uma relação muito clara com o corpo. Eles cuidavam dele como um instrumento, mas não se apegavam a ele como se fosse a coisa mais importante. Sêneca escreveu: não és dono do teu corpo, és apenas um inquilino provisório. Inquilino, não proprietário. Você mora aqui temporariamente. Pode cuidar do imóvel, manter limpo, arejado, funcional. Mas não controla a estrutura, não controla o prazo de validade, não controla os imprevistos. O que isso significa na prática?
Significa que você para de maltratar seu corpo com exigências irreais. Significa que você se exercita por prazer e saúde, não por punição e culpa. Significa que você come com consciência, não com rigidez. Significa que você aceita as rugas, os cabelos brancos, as marcas do tempo. Significa que você agradece por cada dia que seu corpo funciona, em vez de reclamar por ele não ser perfeito. Elimine em silêncio a guerra contra seu próprio corpo. Ele é seu companheiro de jornada. Trate-o com respeito. Mas lembre-se, você não é ele. Você é muito mais. 6. O controle sobre o acaso. Sabe aquelas coisas que simplesmente acontecem? O ônibus que atrasa, o cliente que desiste, o dia que amanhece chuvoso, o voo que cancela, o trânsito que para, o celular que quebra. O imprevisto que desorganiza tudo. A vida é feita de acaso, e o acaso, por definição, é o que você não controla. Mas a gente insiste em tentar. Planeja cada minuto do dia e uma ligação inesperada desorganiza tudo. Organiza cada detalhe da viagem e um atraso muda os planos. Prepara cada argumento da reunião e o chefe pergunta exatamente o que você não preparou. E aí vem a frustração. A raiva. O porquê comigo? Os estoicos tinham um conceito chamado amor fati, o amor ao destino. Não significa ser passivo ou conformado. Significa abraçar o que acontece como parte do tecido da vida. Significa olhar para o imprevisto e dizer, ok, isso também faz parte. Como posso usar isso a meu favor? O estoico não deseja que as coisas sejam diferentes. Ele deseja que as coisas sejam como são, para então agir da melhor forma possível dentro delas. Marco Aurélio escreveu, o fogo transforma em chamas tudo o que cai nele. É isso que o faz triunfar. Seja como o fogo. Quando o imprevisto chegar, não reclame. Pergunte, como posso queimar isso? Como posso transformar isso em energia? O acaso não é seu inimigo, é seu professor. Cada contratempo é uma oportunidade de praticar paciência, criatividade, resiliência. Cada frustração é um convite para largar o apego ao plano perfeito. Cada caos é uma chance de descobrir que você consegue navegar mesmo sem mapa. Elimine em silêncio a ilusão de que tudo vai sair como planejado. A vida é uma improvisação. E os melhores improvisadores não são os que controlam tudo, mas os que sabem dançar com o inesperado. 7. O controle sobre a opinião alheia. Essa aqui dói, eu sei. Porque no fundo, a gente se importa. Muito. O que vão pensar? O que vão dizer? Será que vão aprovar? Será que vão criticar? Você posta uma foto e fica horas esperando curtidas. Diz algo numa reunião e passa dias remoendo se falou a coisa certa. Escolhe uma roupa, um corte de cabelo, um estilo de vida. E a pergunta que não cala, será que os outros vão gostar? A gente vive como se a opinião alheia fosse uma espécie de moeda, como se precisássemos da aprovação dos outros para existir. Mas vou te contar um segredo. A opinião dos outros sobre você não é problema seu, é problema deles. Cada pessoa que te julga está olhando através das próprias lentes, sujas de medos, traumas, inseguranças, projeções. O que fulano pensa de você diz muito mais sobre fulano do que sobre você. E ainda assim, você entrega a chave da sua paz nas mãos de qualquer um. Os estoicos eram radicais nesse ponto. Epiteto perguntava, se alguém entregasse seu corpo ao primeiro estranho que encontrasse, você não ficaria indignado? Por que então entrega sua mente à opinião de qualquer um que te critica? Entregar sua mente é isso que você faz. Cada crítica, cada olhar torto, cada comentário maldoso, e sua mente vai embora, vai para o buraco, vai para o sofrimento. Você entrega o controle. E o pior, muitas vezes, a opinião que te afeta nem é real, é imaginária. Você sofre pelo que as pessoas poderiam estar pensando. Cria cenários, interpretações, julgamentos,
que talvez nunca tenham existido fora da sua cabeça. Que loucura, não? Eliminar a necessidade de controle sobre a opinião alheia é um dos gestos mais libertadores que você pode praticar. Como fazer? Comece pequeno. Vista a roupa que gosta, mesmo que ninguém repare. Diga o que pensa, mesmo que a sala fique em silêncio. Publique o que sente, mesmo que poucos curtam. Aos poucos, você vai descobrindo que o mundo não desaba, que as pessoas estão ocupadas demais consigo mesmas, que a opinião delas é como vento, passa. Marco Aurélio tinha um lembrete constante para si mesmo. Olha dentro. Não deixes que a qualidade essencial de tua alma seja afetada por coisa alguma externa. Olha dentro. A qualidade essencial da sua alma não depende de palmas, depende de você. 8. O controle sobre o resultado. Essa é uma das maiores fontes de sofrimento moderno. Você trabalha e o resultado não vem. Você se dedica, se esforça, sacrifica e a promoção vai para outro. Você ama, cuida, investe e o relacionamento acaba. E aí vem a pergunta que envenena. Por que eu me esforcei tanto se não deu certo? Porque você confundiu esforço com resultado. O esforço depende de você, o resultado não. O resultado depende de 1000 variáveis: mercado, timing, outras pessoas, sorte, acaso, concorrência, economia. Você controla o processo, não controla o produto final. Os estoicos eram mestres nessa distinção. Eles dividiam as coisas em 3 categorias: o que depende inteiramente de mim, meus pensamentos, minhas escolhas, minhas ações; o que não depende de mim, clima, economia, opinião alheia; o que depende parcialmente, resultados que misturam meu esforço com fatores externos. O sábio estoico foca no primeiro, cuida do segundo apenas para aceitar e não se apega ao terceiro. Ele dá o melhor de si no processo e solta o resultado. Porque sabe que o resultado é como uma colheita. Você planta, rega, aduba, cuida, mas não controla a chuva, o sol, as pragas, o solo. Se a colheita for boa, ótimo. Se não for, você plantou, fez sua parte, segue em frente. Na prática, como fica isso? Você estuda com dedicação, mas não controla a nota. Você trabalha com excelência, mas não controla a promoção. Você ama com intensidade, mas não controla a reciprocidade. E tudo bem. O que te define não é o resultado que alcança, mas a integridade com que age. Sêneca escreveu: a recompensa de uma ação bem feita é tê-la feito. A recompensa é ter feito, é ter se dedicado, é ter dado o melhor. O resto é bônus. Elimine em silêncio a obsessão pelo resultado. Faça o seu melhor, entregue, confie e aceite o que vier. 9. O controle sobre a dor. Ninguém escapa. Mais cedo ou mais tarde, a vida te apresenta a dor. Perda, separação, doença, rejeição, fracasso, solidão. E na hora da dor, a primeira reação costuma ser a mesma. Por que comigo? Por que agora? Por que isso? Você tenta negociar com a dor, tenta empurrá-la, tenta anestesiá-la, tenta fingir que não existe, mas a dor é teimosa. Ela não vai embora porque você manda. Ela não obedece a ordens. Os estoicos sabiam disso. Eles não eram insensíveis, não eram robôs. Eles sentiam, choravam, sofriam, mas tinham uma compreensão profunda. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. O que isso significa? Significa que a dor vai chegar. Você não controla isso. Faz parte do contrato de estar vivo. Mas você controla o que faz com ela. Pode transformá-la em amargura, em vitimismo, em paralisia. Ou pode transformá-la em sabedoria, em força, em compaixão. A dor é um portal. Atravessar dói, mas do outro lado você não é mais o mesmo. Epiteto ensinava: não é a morte ou a dor que é temível, mas sim o medo da dor ou da morte. O medo da dor costuma doer mais que a própria dor. Você passa anos com medo de perder alguém,
e quando perde, descobre que é capaz de sobreviver. Passa anos com medo de fracassar, e quando fracassa, descobre que o chão não abriu. Passa anos com medo da solidão, e quando fica só, descobre que sua própria companhia é preciosa. A dor não é sua inimiga, é sua professora mais dura, mas também a mais sábia. Elimine em silêncio a tentativa de controlar a dor. Quando ela chegar, não fuja. Sente com ela, escute o que ela tem a dizer. Pergunte, o que você veio me ensinar? E depois de aprender, deixe-a ir. A dor não é permanente, nada é. 10. O controle sobre a morte. Vamos falar do elefante na sala. A morte, o único evento absolutamente certo na sua vida. E o que você mais tenta ignorar, evitar, esquecer. Você vive como se fosse viver para sempre. Acumula coisas para um futuro que talvez não chegue. Adia conversas importantes. Guarda palavras que deveriam ser ditas. Protela sonhos que deveriam ser vividos. E no fundo, a morte está lá, esperando. Os estoicos tinham uma prática chamada memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Parece mórbido? É libertador. Porque quando você lembra que vai morrer, tudo ganha perspectiva. Aquela discussão besta com o cônjuge perde a importância. Aquele medo de falar em público vira detalhe. Aquele projeto que você adia há anos ganha urgência. Aquele "eu te amo" que você engole precisa ser dito hoje. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: você pode deixar a vida agora. Deixe que isso determine o que fazes, dizes e pensas. Se você pudesse morrer hoje, o que faria diferente? Essa pergunta não é para te deprimir, é para te despertar. A morte não é sua inimiga, é sua maior conselheira. Ela te lembra que o tempo é curto, que os dias são preciosos, que as pessoas que você ama não vão estar aqui para sempre, que você também não. Você não controla quando a morte vai chegar, não controla como. Não controla as circunstâncias, mas controla como vive até lá. Controla se vai viver com medo ou com coragem. Controla se vai amar ou se vai se proteger. Controla se vai arriscar ou se vai ficar na zona de conforto. Elimine em silêncio o medo da morte, não ignorando ela, mas abraçando a consciência de que ela existe. Deixe que a morte te ensine a viver. Sêneca dizia: não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito. Pare de perder tempo com o que não importa. Pare de tentar controlar o incontrolável. A morte vai vencer. Sempre vai. Mas enquanto ela não chega, você pode viver de verdade. Você chegou até aqui. 10 lições. 10 formas de sofrimento que vêm da mesma fonte. A ilusão de controle. Mas talvez você esteja se perguntando: tá, mas como eu faço isso na prática? Como eu solto o incontrolável no dia a dia? Vou te dar um protocolo simples. 4 passos que você pode aplicar em qualquer situação. Passo 1. Pare e identifique. Quando a ansiedade, a raiva ou a frustração aparecerem, pare, respire e pergunte: o que está me incomodando agora depende de mim? Seja honesto. Na maioria das vezes, a resposta será não. Não depende de você o que o outro pensa. Não depende de você o trânsito. Não depende de você o resultado. Não depende de você o passado. Passo 2. Dicotomia do controle. Separe mentalmente em 2 colunas. O que depende de mim? Meus pensamentos, minhas ações, minhas respostas. O que não depende de mim? Todo o resto. Coloque cada preocupação numa coluna. Passo 3. Ação. No que depende agora. Foque toda a sua energia na primeira coluna. O que você pode fazer agora sobre o que depende de você? Pode respirar fundo. Pode escolher não reagir. Pode dar o próximo passo. Pode comunicar com clareza. Pode se preparar. Pode se cuidar. Passo 4. Solte o resto. Olhe para a segunda coluna e simplesmente solte. Não significa que você não se importa. Significa que você aceita que aquilo está fora do seu alcance. Repita para si mesmo:
Isso não depende de mim, não vou gastar minha energia com isso. 4 passos. Parece simples, mas exige prática, exige disciplina, exige que você se lembre toda hora de que não é o centro do universo. Meu amigo, chegamos ao final. Se você chegou até aqui, meus parabéns sinceros. Não é fácil passar quase meia hora refletindo sobre si mesmo. Não é fácil encarar de frente os lugares onde você tem se machucado, tentando controlar o que não pode. Mas você fez isso, e isso já diz muito sobre você. Diz que você quer mais, diz que você está disposto a mudar, diz que você cansou de remar contra o mar e quer aprender a navegar. Guarde isso com você. Você sofre porque tenta controlar o incontrolável. A solução não é tentar mais, é soltar mais, soltar o controle sobre os outros, soltar o controle sobre o passado, soltar o controle sobre o futuro, soltar o controle sobre as emoções, soltar o controle sobre o corpo, soltar o controle sobre o acaso, soltar o controle sobre a opinião alheia, soltar o controle sobre o resultado, soltar o controle sobre a dor, soltar o controle sobre a morte e, no espaço que sobra, viver. Viver com leveza, com presença, com coragem. Os estoicos nos deixaram um mapa, mas quem caminha é você. Comece hoje, em silêncio, sem alarde, sem precisar anunciar ao mundo. Apenas solte e observe como a vida, que parecia tão pesada, começa a fluir. Como disse Marco Aurélio, o imperador filósofo, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Cuide dos seus pensamentos. Escolha onde colocar sua energia e deixe o resto ir. Se esse vídeo fez sentido para você, se alguma dessas palavras encontrou um lugar no seu coração, deixa aqui nos comentários a palavra fluir. É a minha forma de saber que essa mensagem chegou até você. E é a sua forma de marcar esse momento como o início de uma nova forma de viver. Se você ainda não é inscrito no canal, esse é o momento. Deixe seu like e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Toda semana eu tô aqui, trazendo um pouco dessa sabedoria antiga para os problemas modernos. E se você quer continuar essa jornada, dá uma olhada nesses 2 vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Um deles é sobre como praticar o desapego emocional. O outro é sobre a arte de viver com menos ansiedade. São caminhos que se conectam com o que vimos hoje. Lembre-se, você não precisa remar contra o mar. Você só precisa aprender a confiar nele. Até a próxima.